Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. Estamos fazendo esta caminhada espiritual, indo ao encontro de aprofundar na nossa espiritualidade e no nosso conhecimento de Deus. Neste terceiro domingo, a liturgia da palavra nos coloca diante do poço inesgotável de água viva que é Jesus. A água que sacia nossa sede, ensinando-nos, com o exemplo da mulher samaritana, a fazer o mesmo com os que mais estão distante desta fonte e aprendermos com seu exemplo a bebermos da água viva que é o próprio Cristo. Ouçamos a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." 80 discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei se tornará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis quem em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz.
Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: Um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram para que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram nele por causa da palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Neste terceiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra nos coloca diante do poço inesgotável de água viva que é Jesus, a água que sacia a nossa sede, ensinando-nos, a exemplo da mulher samaritana que nós contemplamos no Evangelho, a fazer o mesmo com os que ainda estão distante desta fonte inesgotável de vida que é Jesus. Sabemos que a água é essencial para a vida. Sem água não é possível viver. Quando a água vem a faltar, falta o combustível necessário para continuar caminhando. Quantas vezes nos sentimos esgotados, frustrados, cansados? E dessa maneira, devemos buscar da fonte da água viva que é o próprio Cristo. No Evangelho, Jesus ele está atravessando a Samaria. A Samaria, uma região de Israel, é um lugar de exclusão, como se fosse um deserto. Vale lembrar que os judeus não se davam bem com os samaritanos e nem os samaritanos se davam com os judeus. Mas Jesus sabe que os samaritanos são um povo sedento de Deus. Porém, eles buscam a Deus, buscam da água, da vida, em fontes erradas, em poços errados. Ao longo do Evangelho, após alguns questionamentos e etapas, aquela mulher que estava junto com Cristo vai percebendo que estava ali, diante dela, o próprio Filho de Deus, o Messias. Quando Jesus a conscientiza de sua condição, vários maridos, ele quer também nos lembrar que aquele povo era um povo excluído, que ainda não encontrou o caminho, mas que busca incessantemente. Ela muda radicalmente a sua vida após aquele encontro e se torna discípula e missionária de Jesus. Diante desse fato, nós somos convidados nesta caminhada do deserto quaresmal a nos aproximarmos da fonte de água viva que é Jesus e permanecer com Ele, como fizeram os samaritanos. Assim, o convite dessa liturgia é para pararmos de reclamar pelas faltas que sentimos e nos dirigir à beira do poço onde está Jesus.
Oremos, irmãos e irmãs. Bendito sejas, Senhor Jesus, Tu, o Messias, o Salvador do mundo, porque nos revelas a água viva da Tua presença e nos leva a adorar o Pai no Espírito e em verdade. Bendito sejas pela água do batismo. Nós te pedimos pelas crianças e pelos jovens, que conduzimos para Ti e por todos os futuros batizados. Faz com que tenham sede de Te conhecer. Deus abençoe a você e a toda a sua família e até o próximo programa Sementes de Deus na Terra. Para as águas repousantes me encaminha.